Então vamos lá, irmãos. Eu convido você a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5. Segunda Timóteo 4, de 1 a 5. O texto vai nos dizer assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Essas palavras aqui do último capítulo, né, da 2 Timóteo, Paulo vai reforçar a ideia de para Timóteo estar atento às suas funções, ao seu trabalho, a guardar o depósito, né? Uma vez que você recebeu esse ministério, então vai até o fim, Timóteo. E o foco aqui é a pregação da sã doutrina, então ele traz o imperativo, prega a palavra. Essa expressão, prega a palavra, traz com bagagem toda essa ideia da sã doutrina, do ensino, e de tudo aquilo que produz de fato mudança e transformação. Qual que é o grande problema hoje na prática de pregação, né, das pessoas, das igrejas? É que não se prega a palavra. Como nós temos mencionado, né, se prega alegorias, conta-se história, trata de princípios coaching, né, de motivacionais, e aí a pessoa pega uma ideia, pega um ensinamento que às vezes nem cristão é, e depois que ela tem esse ensino, ela fala assim, eu preciso procurar um texto agora para casar. Então faz o inverso. E o foco do pregador é quem que vai definir o meu tema, que vai definir o ensino, o processo ali daquele tema, é o texto. Então nós pregamos o quê? O texto, nós pregamos a palavra. Quando eu trago o tema, tem muita gente, né, você encontra, nossa, eu queria pregar tanto sobre tal coisa, pastor, que texto que o senhor acha que dá para pregar nisso? Já começou errado. É o texto que vai dizer para você o que você vai pregar. E não a sua ideia e depois tentar forçar num texto ou colocar alguma coisa para ver se dá certo aquele seu pensamento. Então, hoje, aqueles que seguem esse padrão de fidelidade às Escrituras, ele não tem tanto problema. Agora, imagine você, dentro do exercício pastoral, ter que pensar um sermão após sermão, domingo após domingo. Se o seu sermão está baseado naquilo que você quer e não naquilo que a Bíblia ensina. Isso é um terror para o cara. Aí por isso que ele faz o seguinte, ele lê um versículo, fecha a Bíblia e vai embora. E às vezes inventa lá um trem que não tem nada a ver. Aquele que prega a palavra, que é fiel ao texto, o que acontece? O texto é que vai determinar o tema e os pontos sobre esse tema. Então ele não tem que ter aquela preocupação semanal, e domingo que vem, o que eu vou pregar? Não, ele só define o texto que ele vai pregar, e aí ele vai estudar o texto, e o texto vai dizer para ele o que vai pregar e o que não vai pregar. Os pontos que vão apresentar e os pontos que não vão. É lógico que aí tem toda uma experiência, todo um mecanismo para você deixar os pontos mais
mais didáticos, mais agradáveis, talvez, na hora da pessoa decorar, né? Mas vai mudar sinônimos, porque o tema vai ser sempre aquele, os pontos vão caminhar naquele sentido. Então, a nossa tarefa é essa, pregar a palavra. Ai, pastor, mas eu ouvi uma história de um provérbio chinês, é tão bonito. Aí eu li lá um ensinamento de Gandhi. Nossa, ia ficar muito bom na igreja. Eu só preciso arranjar um texto agora para... Não faça isso nunca. Não faça isso nunca. Né? Tem gente que gosta de trazer citações, tal, acaba trazendo citações de ateístas. Porque pega lá a citações sobre... Vai lá na internet, lá no Pai dos Burros, lá. Citação sobre esperança. Aí pega lá uma frase do CX. Aí ele pega e traz aquilo. Lindo. Aí depois que vai descobrir que é do Chico Xavier. Depois que ele pregou, ele descobre que o CX que estava lá embaixo era Chico Xavier. Entendeu? Não faça isso. Prega a palavra. É a Bíblia que vai te conduzir, aquilo que você vai pregar, e a divisão ela mesma vai te dar. É isso que Paulo reforça com Timóteo, no sentido de dar a ele essa ideia da fidelidade escriturística, né? Deixa eu ver aqui como que nós estamos. É isso aí. Então, voltando aqui, nós já vimos que a homilética, que nós estudamos na primeira aula, é a disciplina que se ocupa com a pregação. Tornar todo o processo de estudo que você fez pela hermenêutica e pela exegese em algo a ser transmitido pela homilia. Então nós podemos dizer que a tarefa da homilética é muito relevante, pois a pregação expressa de modo claro a vontade de Deus, que é a principal função da igreja. Então a pregação é essa realidade, essa necessidade aí, né, inclusive para a edificação da igreja e de nós mesmos. Nós falamos também que antes de chegarmos no sermão propriamente, precisamos trilhar um grande caminho de oração, de comunhão com Deus, de estudo. Mas aí a questão que vem é, o que fazer tendo em mãos o resultado do nosso estudo e da nossa pesquisa histórica gramatical? Depois que eu fiz, já vi o contexto, já estudei o texto, vi o contexto histórico, vi lá em que posição está na cronologia, né, bíblica, o gênero literário daquela passagem, o autor, do que está falando, estudei o tema, peguei palavras-chave, pesquisei uma por uma. Depois que eu fiz tudo esse estudo sobre o texto, e agora? Como que eu transformo isso em sermão? Né? Então nós vamos começar hoje, não vai terminar hoje, nós temos mais uma aula ainda de prática de pregação, mas te apresentando alguns métodos para fazer um sermão. Inclusive para a semana que vem você já tem que trazer um, é isso? Acho que na nossa tarefinha lá. Acho que é, né? Então é desses três que nós vamos estudar hoje. Então vamos lá. Nós precisamos transformar então todo o nosso estudo em um sermão. Portanto, agora faz-se necessário relembrar os tipos de sermões que temos, para você então identificar como que vai ser o seu. Então, quais são os 3 tipos de sermão que a gente geralmente estuda? Vamos lá, o primeiro, sermão temático, ou sermão de tópico. Como o próprio nome já diz, está focado num tema. Depois nós vamos definir cada um aqui. Segundo tipo de sermão, o sermão textual, que vai tratar do texto propriamente, das particularidades de um texto. Tem muita gente que confunde o sermão textual do sermão expositivo, nós vamos tentar fazer a diferenciação dos dois. E o terceiro, que é o sermão expositivo, que é o que geralmente se usa mais dentro de um contexto de igreja presbiteriana. Tá bom? Então, esses 3 tipos. Vamos a cada um deles. Sermão temático. O que é? É aquele em que as argumentações derivam de um tema específico. Geralmente requer a utilização de vários textos bíblicos para referendar a argumentação.
Dentro desse tipo de sermão, temos várias classificações. Então, sermão temático é o tipo, só que tem vários tipos de sermões temáticos. Quais tipos são? Primeiro, sermão doutrinário. Vamos aqui imaginar a seguinte situação. Pastor, eu quero pregar domingo que vem sobre a graça de Deus. A doutrina da graça de Deus. Tudo bem. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu dicionário bíblico, a sua concordância bíblica, ou às vezes até a sua Bíblia no final já traz isso, e você vai pegar lá no seu aplicativo e colocar lá na busca graça. E pesquisa na Bíblia inteira. Vai lá, 300 textos lá de graça, que fala sobre a graça. E aí você vai ler cada um desses textos e ver se ele está falando daquele enfoque que você quer dar, que é a graça. Né? A graça salvadora. Vamos imaginar que é o tema. Então eu vou pegar textos que tratam disso. Né? Somos salvos pela graça, mediante a fé. Tal. E tantos outros textos que falam de graça. Você vai pegar todos os textos que falam sobre graça e vai ler e você vai distribuindo. Aí você vai descobrir, vai estudar o que é graça primeiro, você vai ver que é algo que você não merece, você vai ver que essa graça é aplicada de um modo indiscriminado pelo Senhor, que essa graça ela é nesse sentido discriminado, no sentido de irrepreensível, ou seja, quando Deus demonstra a sua graça, não tem como recusar, porque são vários textos que falam sobre isso. Você vai ver que essa graça ela é permanente. Deus não retira a sua graça, uma vez que Ele já concedeu a sua graça. E aí você vai ver lá também com um monte de textos lá, que essa graça que nos garante a aplicação da salvação em Cristo Jesus. Tá, então beleza. Então aí você vai falar, irmãos, hoje nós vamos estudar sobre a graça de Deus. A graça de Deus ela é irresistível. Veja o texto tal, veja o texto tal. Veja o que Paulo diz aqui, veja o que o autor não sei de onde fala ali. Olha o que o Salmo de Davi diz sobre a graça. Pá. A graça de Deus, ela é permanente. Deus não vai retirar a sua graça sobre os seus eleitos. Veja o que diz o texto tal. Veja. Ou seja, eu não estou usando um texto específico para trazer o sermão, mas eu estou usando um tema, que pode ser um tema doutrinário. Tá? Hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Aí você pega todos os textos que falam sobre a volta de Jesus, e os textos vão te indicar o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus vai ser sem ninguém esperar. O texto tal, texto tal, texto tal. A volta de Jesus vai ser depois que ele cumprir as suas promessas. Texto tal, texto tal, texto tal. Então você vai usar a Bíblia inteira para tratar de um tema. É o mecanismo mais fácil para se fazer um sermão, só que tem os seus perigos. Geralmente, esse modelo de sermão temático é o padrão que você vai fazer para estudo bíblico. Só que com a diferença é que no estudo bíblico você traz todo o equipamento. No sermão você só vai trazer o bolo. Lembra aquela analogia que nós fizemos? Mas o sistema para preparar um estudo bíblico é justamente o esquema do sermão temático. Então você tem várias ferramentas que te auxiliam. Né? Já fiz vários sermões assim, principalmente quando é culto especial. Por exemplo, culto de final de ano. Vou falar sobre gratidão. Ok? Então, um tema. Então, ações de graças no livro de Provérbios. Então, eu só vou pegar, porque eu fui lá, tinha 5.000 textos falando de ações de graças. Falei, meu Deus, como que eu vou fazer um negócio desse? Não tem como. Então, eu vou ver o que a Bíblia fala de ações de graças dentro de um contexto de Provérbios. Então, ótimo. Aí ele limitou lá para 20, 30 versos que falam sobre ações de graça. Aí eu vejo que ações de graças é fruto de um coração justo. Que ações de graça é daquele que reconhece que Deus é grandioso. Ações de graça, o próprio texto vai me falar o que é ações de graças ali. E aí eu subdivido e faço os meus pontos. Então essa é a estrutura do sermão temático. Além do doutrinário, pode ser biográfico. Nós vamos estudar sobre Paulo. Vamos falar de onde que ele era, dentro da contextualização, né, judeus, israelita, periri, parará.
fariseu, pipipipopó. E aí eu vou dizer, ele foi alcançado pela graça. Está lá. Foi instrumento para a plantação de igrejas. Opa, aí tem lá vários textos que falam sobre que ele plantando igreja. Né? E teve uma experiência sobrenatural com Deus. Opa, eu vou pegar os textos que falam lá da revelação que ele recebeu, das experiências que ele teve. Aí eu defino o meu sermão biográfico. Vou falar sobre Davi. Vou falar sobre Moisés, né? Sobre Samuel. Então você vai fazer um estudo. Se for o estudo bíblico, você pode apresentar isso como estudo bíblico. Se for um sermão, aí você vai sintetizar isso para ficar em pontos mais didáticos e mais específicos, mas não vai fugir muito da essência daquele estudo que você fez. Tudo bem? Além do sermão doutrinário biográfico, você tem o sermão exortativo ou moral. Eu vou falar sobre divórcio. Meu tema é divórcio. Então eu vou pegar tudo que a Bíblia diz, o que a lei diz, o que os profetas dizem, o que Jesus diz, o que Paulo diz sobre o divórcio. Aí eu vou entender, olha, Deus odeia o divórcio, olha aqui, Malaquias, olha a lei, olha isso. Que o divórcio só é permitido em 2 casos. Olha aqui o que Jesus diz aqui em Mateus, olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios. Que o cristão ele deve permanecer casado. O divórcio não é uma opção para o cristão. Aquele que está casado não deixa o seu marido. Olha, está vendo aqui o que está em Coríntios? Então, um sermão temático com ênfase moral, exortativo. Então, eu vou pegar todos os textos, ou a maioria dos textos que tratam daquele assunto, estudar um por um, e aí os próprios versos eles vão me indicar as características sobre aquele tema. Né? O amor de Deus. Vou pegar questão aqui moral. Tá? Ou o sermão ocasional, que é de datas comemorativas, festivas, casamento, velório. Eu vou tratar sobre a morte. O que a Bíblia diz sobre a morte? Tá. A morte nos iguala, a morte chega de supetão, a morte... Você vai dar lá e vai pegar textos, os textos que vão dizer o que a morte é na visão da Bíblia. Deus tem prazer na morte do justo. Vai pegar lá. Então, o tema. Então, você escolhe um tema, seja ele doutrinário, biográfico, moral ou ocasional. E aí você pesquisa tudo que a Bíblia diz. Pastor, eu posso fazer isso só num livro específico? Pode fazer isso só num livro. Né? Nós vamos estudar, eu vou fazer um sermão sobre a graça de Deus nos escritos de Paulo. Tudo bem. Ou vamos tratar sobre as questões administrativas em Salomão, ou em Eclesiastes. Princípios de liderança de Neemias. Já fiz isso, muito gostoso. Né? Tem até um livro lá para publicar sobre liderança, baseado só em Neemias. Todo Fordismo, Taylorismo, Just in Time, você vê tudo em Neemias. O cara que inventou tudo isso é Neemias. Está lá. Pegava o cara e falava, você vai morar na frente do lugar que você vai construir a muralha. Just time. O cara vai trabalhar aqui, vai morar... Não, você já vai morar aqui, a sua casa vai ser aqui, você vai construir aqui. A visão do cara. Aí eu fiz, né, um estudo sobre a liderança, princípios, ou teorias da administração em Neemias. Vai lá. Eu dei uma palestra na época da faculdade de administração, dei uma palestra usando a Bíblia. Os caras vocês ficam aí com Taylor, com Ford, meu amigo. Nós temos Neemias. Né? Que legal. Precisa, tá lá parado, ainda tem que finalizar algumas coisas. Então veja, sermão temático. É gostoso. Isso aqui para aula de escola dominical é joia. Né? Isso aqui eu uso muito, porque eu não sigo revista. Né? Então, você acaba usando bastante desse método para a confecção de aulas de escola dominical, encontro de casais. É tudo basicamente sermão temático. Alguma dúvida sobre sermão temático, irmãos? Porque é a próxima tarefinha de vocês é isso aqui.
Não, você pode trazer como... Veja, se você trouxer todo o aparato, se transforma num estudo bíblico. Eu não quero que você traga o estudo bíblico, eu quero que você sintetize o máximo para ser dentro de um padrão de sermão. E eu vou te dar aqui depois as partes do sermão que você tem que preencher, mesmo que seja um sermão temático. Sim, você usou uma liturgia temática. Então, aí, só que agora o foco é o sermão. Que aí você vai trazer o padrão. Soberania de Deus. Né? Soberania de Deus na criação, soberania de Deus na providência, soberania de Deus na salvação, soberania de Deus no juízo final. E você vai recheando com um monte de texto, explicando e fundamentando aquilo lá. Tudo bem? Beleza. Segundo tipo de sermão é o sermão textual. Eu particularmente diferencio de alguns colegas, né, que acaba misturando muito o sermão textual com o sermão expositivo. Dentro da visão clássica, vamos dizer, na minha perspectiva, um sermão textual é aquele que apresenta a estrutura gramatical do texto, palavra-chave e o contexto cultural. Eu estou focando um texto e eu vou usar a estrutura gramatical desse texto. Isso é um sermão textual. Palavras-chave, tal, tal. Vamos ver se eu consigo lembrar de um. Aquele meu sermão no Salmo 150. Não sei se vocês lembram. Né? Aleluia. Louvai o Senhor debaixo do firmamento, tal. Não vou lembrar o texto exato aqui. Louvai com harpa, adufo, dança, com instrumento de cordas, símbolo retumbante, símbolo não sei o que, tarará, tá. Lembra? Aí o que eu fiz? Um estudo, um sermãozinho, onde eu pego cada expressão e aí traduzo o que significa aquilo. Que aquilo não está falando sobre instrumentos para se colocar na adoração, mas situações da vida que eu tenho que louvar a Deus. O Salmo está me convidando a louvar a Deus em todo lugar, seja debaixo do céu ou no tabernáculo. Vamos pegar o texto, né? Vamos pegar o texto. Vamos pegar o texto aqui para facilitar, né? Ficar também nesse horário, quase 10 horas, 9 horas da noite. Então vamos lá, Salmo 150. Aleluia, louvai ao Senhor no santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. Então o que ele está respondendo aqui? Onde? Então eu estou fazendo um sermão textual. Eu não estou falando aqui, ó, olha, se fosse expositivo eu traria. O dever de louvar a Deus em todo lugar, pelas suas grandezas e em todas as situações. Pronto, seria um sermão expositivo. Agora um sermão textual, o que eu vou dizer? Aleluia, irmãos, o que significa aleluia? Significa louvar ao Senhor ou louvemos ao Senhor. E aí ele vai usar aqui uma sequência de questionamentos. Ele diz, onde louvar ao Senhor? E ele diz, louvai a Deus no santuário, que é a ideia do culto solene, culto público, e louvai a Deus no firmamento. O que é firmamento? Firmamento é a mesma coisa que céu. Então, louvai a Deus debaixo do céu, que é a obra do seu poder. Então ele está respondendo para você onde você deve louvar a Deus. Em todo lugar, porque não tem como você ficar longe, fora do céu. Então, seja no momento cultico, ou seja no seu dia a dia e na sua vida, aí você está debaixo do firmamento, você tem que louvar ao Senhor. O que mais ele diz? Ele vai dizer no verso 2, por que você tem que louvar a Deus? Ele vai dizer, louvai a Deus, é um imperativo, né? Então, os motivos por que você tem que louvar é pelos seus poderosos feitos, porque Deus é poderoso, e você vai louvar porque, consoante a sua muita grandeza, porque Deus é poderoso e porque Deus é grande. E o que significa o poder de Deus? Ele é o El Shaddai, ele é o Todo-Poderoso. Esse Todo-Poderoso implica soberania total, implica em satisfazer a sua vontade e cumprir com os seus desejos, independente de tudo, qualquer coisa. Eu vou esmiuçar essa expressão e posso até usar o termo. Olha, esse termo no hebraico é tal coisa, tarará, né? E conforme a sua grandeza. O que é a grandeza? No sentido
de imensidão, mas no sentido de eternidade, no sentido de poder, no sentido de misericórdia, no sentido de graça. Ele é grande em todas as coisas, inclusive na ira, piriri, bororó. Pô, tô esmiuçando cada termo. Aí depois, e aí, a partir do verso 3, ele não está respondendo como você deve louvar ao Senhor. Ele não está dizendo que você tem que louvar a Deus com som de trombeta, ou com saltério e com harpa, com adufes e danças, como se fosse um modo de louvar a Deus. Mas dentro da construção do hebraico, o que ele está respondendo aqui é quando você deve louvar a Deus. E essas situações apontam para situações distintas. A trombeta é um instrumento para chamar a atenção, para preparar para a guerra. Da mesma forma que eles tocaram a trombeta lá em Jericó, né? Então a trombeta está te indicando que quando você vai louvar a Deus? Em situações de luta, em situações de conflito, você vai louvar a Deus. Ou em situações de harpa. A harpa se usa para chamar o guerreiro para a guerra? Não. A harpa se usa para trazer alento, calma. É um momento de paz. Então ele está dizendo que você vai louvar a Deus, seja no momento de guerra ou seja no momento de paz. E não como. Se fosse aqui como, então nós teríamos que ter uma harpa na igreja. E Deus não seria louvado se não houvesse harpa. Ou se não houvesse trombeta. Seria algo necessário. Mas não é isso que ele está falando. Veja, eu estou pegando termo por termo. Aí eu explico que a trombeta só é usada. Então, isso é um exemplo de sermão textual. Aí depois, com adufes e danças, situação de alegria, com instrumento de cordas e flautas, era usado nos velórios. Então você tem o contraste da adufa e dança, com momentos de alegria, e o contraste de instrumentos solenes para velório, para funeral. Ou seja, você vai adorar a Deus quando? No momento de festa, no momento de tristeza. Não é que você tem que ter adufes e dança aqui, não é que você tem que ter instrumento de corda, porque senão, imagine, se isso aqui fosse algo determinando os instrumentos para se colocar no culto, então nós temos que ter um harpista aqui. Alguém vai ter que aprender a harpa, senão o culto de Deus não vai ser segundo o padrão de Deus. Veja, aí quer dizer, você quebra o absurdo para o cara e começa a mostrar. Símbolos sonoros que chamam a atenção, os símbolos retumbantes que atentava para celebrações. O que ele está chamando a sua atenção é que seja numa situação de atenção ou numa situação de celebração, qual o sino que bate, em todas essas situações você vai louvar ao Senhor. E ele termina o salmo dizendo quem deve louvar ao Senhor. E aí é dito, todo ser que respira, louve ao Senhor. E ele fecha. Tá. Então veja, peguei expressão por expressões, o contexto do texto, o fato de ser um salmo, né, não ser, é um cântico, então não é um texto imperativo no sentido, se eu fosse interpretar de modo como aqui, eu teria que colocar tudo isso no culto, não é o caso. Então isso é um exemplo de sermão textual. Eu não necessariamente dividi em pontos. Eu simplesmente respondi as perguntas que o próprio texto responde, de modo implícito. Tá? Posso transformar isso num sermão expositivo? Posso. Só que aí, em vez de eu ficar focando em cada expressão, eu vou dizer, irmãos, o padrão do louvor a Deus é em todo lugar, seja no tabernáculo, no firmamento, é por conta dos seus atributos de poder e de grandeza, em todas as situações e por todas as pessoas. Pronto, aí eu transformei num sermão expositivo. E não necessariamente eu vou ter que esmiuçar cada detalhe desse. Nesse sermão, o tipo de sermão que mais se adequa a essa realidade do Salmo 50 é o sermão textual. Por isso que eu usei o sermão textual. Porque você fala assim, louvar a Deus em todo lugar e louvar a Deus em toda situação, você não explica de um modo didático o que significa trombeta, o que significa harpa, aqui nesse contexto, o que significa adufes e danças, e instrumento de cordas e flautas, que é importante, é necessário você explicar. Então veja, o texto ele só não vai, ele não só vai te trazer o tema
e os pontos, como ele também vai te mostrar se o melhor método do sermão vai ser textual ou se vai ser expositivo. O próprio texto vai te conduzir a isso. Você vai observando depois com a experiência que aí qual que fica mais fácil de você aplicar ali. Tudo bem? Então, na minha perspectiva, esse sermão textual é aquele que apresenta a estrutura gramatical do texto, palavra-chave, contexto cultural. Em outras palavras, é a apresentação, de certa forma, da exegese, do meu estudo histórico gramatical. Muitas vezes não apresenta tema nem divisão, apenas expõe a construção do texto. É o que nós fizemos aqui com o Salmo 150. Tá? Dando ênfase em palavras e expressões que geram princípios normativos, mesmo que não estejam claramente ensinados no texto. É lógico que muitos dos professores aí não concordam comigo e dizem que o sermão textual é aquele onde o tema e as divisões são extraídos do texto bíblico, porém isso é uma das possíveis definições de sermão expositivo. Né? Então, é a dificuldade. O exemplo aí eu pus 2 Timóteo 3, que na verdade nós usamos o Salmo 150, eu acredito que esse seja até mais claro. Mas 2 Timóteo 3, que é a ideia, a gente vai trabalhar aí na sequência, quando ele diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí eles vão dizer assim, egoísta, avarento, jactancioso, arrogante. Veja, é um texto que vai exigir que seja um sermão textual, porque eu preciso explicar cada um desses termos aqui. Não tem como eu pôr isso num pacote. Eu vou falar, os caras é descrente. Pô, aí você perde muito ensinamento. Esse texto aqui vai exigir que no dia que eu for pregar sobre 2 Timóteo 3, eu use o método do sermão temático. Talvez eu possa conseguir dividir aqui essas características em questões sociais, em questões morais, talvez até consiga fazer isso. Mas eu vou ter que seguir termo a termo, porque senão eu vou perder muita coisa. Não tem como você sintetizar essa lista de Paulo sem perder ensino. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que usar um sermão textual. Porque senão eu vou perder muita coisa. Ficou claro a diferença? Já indo para o sermão expositivo, aí é aquele que eu faço todo domingo aqui, que você está acostumado já de acompanhar, que é descobrir o que o texto está falando. A pergunta-chave para o sermão expositivo é, o texto está falando sobre o quê? Essa é a pergunta-chave. Tanto é que você vai ver, toda vez que eu vou apresentar o tema, o apóstolo Paulo aqui está falando sobre, e eu ponho um tema que é diferente de título. Geralmente no sermão textual, você vai apresentar um título. Salmo 150, o louvor a Deus. 2 Timóteo 3, os homens do último dia. Os homens dos últimos dias. É um título. Agora no sermão expositivo, já é uma lógica. Posturas fundamentais para permanecer fiel. Primeira postura, tal. Segunda postura, tal. Terceira postura, tal. Lembra disso? Que é o que nós fizemos domingo passado, por exemplo. As posturas essenciais para permanecer firme diante da perseguição e fiel diante da luta cristã. Reavives o dom, ou seja, continue servindo ao Senhor. Participa dos meus sofrimentos, ou seja, faça parte do pacote. Né? Mantenha o padrão das sãs palavras, ou seja, fidelidade. Guarda o bom depósito, ou seja, fica firme até o fim, meu amigo. Não desanima no processo, não. Então, veja, o tema e os pontos. Tá? Então, o expositivo geralmente vai fazer essa pergunta. O texto está falando sobre o quê? Na hora que você responder isso, aí você vai fazer a segunda pergunta. O texto muitas vezes vai te indicar isso. O que ele está dizendo, isso aqui é meio confuso de entender, mas o que ele está dizendo sobre o que ele disse? Nós fizemos aquele exercício no Salmo 117, lembra?
O texto está falando sobre o dever de todos adorarem a Deus. E o que ele está dizendo? Por que é o dever de todos adorarem a Deus? Ah, porque Deus é misericordioso e Ele é fiel. Lembra? Então, no sermão expositivo, quando você chega no tema, os pontos têm que combinar com o tema. A primeira pergunta, o texto está falando sobre o quê? Segunda, e o que ele está dizendo sobre o que ele fala? Acho que esse na apostila tem aí um exercício que eu faço, redijo melhor essas questões. Então aí eu vou procurar a essência do ensinamento do texto. E quem que vai me responder? O próprio texto. O próprio texto. Né? E isso serve para qualquer tipo de gênero literário. Sempre dá. Talvez, quando você conseguir identificar o tema de um modo mais conciso, vai ficar mais fácil você depois responder a sequência. Porque os pontos do sermão, a argumentação do sermão, tem que completar o tema. Posturas essenciais para permanecer firme na fé. Né? Manter-se ativo na coisa. Então, manter-me ativo na obra do Senhor é uma postura para me manter fiel. Então, o tema ele tem que fazer uma conexão com os pontos. Você não pode dizer que o texto está falando sobre santidade. E aí você pegar lá, o texto está dizendo como alcançar a santidade. Aí você vai lá, pega um texto, um ponto que não tem nada a ver, que não segue a lógica da resposta, que não responde o tema. Se o texto te conduziu para isso, então você errou o tema. Aí você tem que vasculhar mais. A pessoa não consegue fazer a conexão. Não fica didático. Né? Então, você tem que... tanto é que aí você vai usando sempre o tema. O tema, primeiro ponto. Volta para o tema, segundo ponto. Volta para o tema de novo, terceiro ponto, quarto ponto, quinto ponto. Porque quantos pontos, quem vai te dar isso também é quem? O texto. Vocês já viram que tem sermão meu de 8 pontos. Mano, vamos pregar isso em 3 domingos. Já não fiz isso aqui algumas vezes? Por quê? Porque não sou eu que defino quantos pontos. O texto, a divisão do texto que vai me apresentar quantos pontos são. É só 3 pontos, 3 pontos. Aí tinha que fazer tudo. Não, é o texto que vai... Domingo que vem, no culto da manhã, eu vou pregar um sermão que tem 2 pontos só. O texto tem 2 pontos, por que eu vou inventar um terceiro ponto aqui para ser presbiteriano? Não tem como inventar. 2 pontos é 2 pontos. Roberto. Não tem. É lógico que, por exemplo, no sermão expositivo, eu vou usar outros textos para confirmar aquele ponto que o texto está falando? Posso usar. Então, isso é, de certa forma, algo que eu pego lá do temático. Mas se eu não encontrei no texto original, no texto que eu estou estudando, a divisão do ponto, eu tenho que pegar de outro lugar, aí ele já deixou de ser sermão expositivo. E se eu fiz isso para um ponto, eu tenho que fazer isso para todos os outros, porque senão aí fica um híbrido, né? Já fica meio fora de simetria. Né? Então, por exemplo, eu estou estudando um texto e ele fala das posturas essenciais para permanecer firme na fé. Eu sei que tem vários outros textos que vão falar disso também. Só que se eu for buscar lá, eu tenho que buscar tudo, então. Aí eu vou usar esse texto como base para fundamentar o meu sermão temático, usando vários dos outros. Tudo bem. Mas aí ele já se caracteriza como um sermão temático. Se eu for ficar expondo só aquele texto base, aí ele passa a ser só expositivo.
a tendência de erro é menor quando eu foco de modo expositivo. Por quê? Porque o que você tinha que fazer se fosse sermão temático? Eu tenho que fazer a exegese de todos os textos que eu for usar, para não correr o risco de pegar um texto fora de contexto. E isso acontece muito. Às vezes o cara pega um texto só porque tem a palavra-chave dele lá, ele pega aquele texto e traz. Mas lá naquele contexto, a palavra-chave dele está ensinando algo contrário, algo diferente. Então, o sermão temático, ele exige que você, todos os textos que você pegar, você vai ter que estudar o contexto dele, a questão histórica dele, a questão gramatical dele. Você vai fazer uma exegese para cada um desses textos. Esse é o ideal. Geralmente as pessoas não fazem isso. Ela simplesmente pesquisa lá sobre a expressão e pega tudo que tem na expressão e tenta jogar dentro do sermão temático. Aí erra. E às vezes erra feio. Porque você tem expressões que num contexto aponta para uma verdade, num outro contexto aponta para outra. Então, a questão da utilização do sermão temático em todos os sermões acaba te conduzindo ao erro. Quando você foca, é a mesma coisa, né? Quando você olha para o todo, e aí depois eu chego para você e falo assim, me dá as características de tudo que você viu. Caramba, vai faltar, alguma coisa vai passar sem falar. Agora se eu jogo para você, olha para essa cadeira e me fala tudo que você viu nela, não é mais fácil você acertar? E é o padrão do sermão. Se eu começo a abrir muito o meu leque, a chance de eu errar vai ser muito maior. Por isso que no sermão temático, que é a base para fazer o estudo bíblico, no estudo bíblico eu trago tudo, que aí eu tenho como referendar e mostrar que aquele texto que eu estou usando realmente está de acordo com esse texto aqui. Quer ver um exemplo ainda de sermão temático? A confissão de fé. Ela divide por temas e pega todos os textos para definir o que a Bíblia diz sobre cada um daqueles temas. Então, aí quando você pega um texto daquele lá, que está falando daquele tema, você vai aprofundar e vai tirar o ensino expositivo daquele texto. Tudo bem? Então, quanto mais você focar num tipo, mais fácil fica para você. O Salmo 117 foi o exemplo que nós demos, né? O texto está falando sobre o quê? O dever que todos têm de louvar a Deus. E por que deve louvar a Deus? Em que sentido? Porque sua fidelidade, a sua misericórdia. Então você fez a pergunta e depois viu o que estava falando sobre aquele tema. É importante lembrar que o pregador deve se adequar ao texto, aquilo que o texto ensina. Isso aqui é importantíssimo. Você que vai se adequar ao que o texto ensina, não é o texto que tem que se adequar ao que você quer falar. Então, o pregador deve se adequar ao que o texto ensina e não o contrário. Quando o estudo do texto nos conduz na confecção do esboço, facilita definir, inclusive, a conclusão, a aplicação e da introdução, que são as últimas partes a serem escritas, respectivamente. Eu quero de introdução. A introdução é a última coisa que você faz. Porque a introdução você vai chamar a atenção daquilo que você vai ensinar. Agora, o que você vai ensinar? Você tem que saber primeiro o que você vai ensinar. Então, você faz o estudo primeiro, vê do que o texto está falando, o que é os pontos que ele está falando, e aí conclui, faz a aplicação, e a partir daí, então, você faz a chamada na introdução. Na hora do sermão, a introdução é a última coisa que você faz. Porque às vezes você chega e você lê um texto, antes de estudá-lo, e você acha, esse texto está falando de tal coisa. Aí você faz uma introdução bonitinha sobre tal tema. Aí na hora que você vai estudar, não é nada daquilo. Aí a sua introdução fica fora do corpo do negócio. Então, a introdução é a última coisa que você faz. Tá bom? Então, eu defini, vamos lá, o Salmo 117. O dever de todos os povos adorar o Senhor. Os motivos, né? Nós definimos assim, né? O texto está falando sobre o quê? Os motivos porque todos os povos devem adorar a Deus. Esse é o tema. Grandão desse jeito? É. Porque no sermão expositivo você vai trazer o tema, você não vai trazer título. No sermão temático você pode trazer um título. Né? Motivos da adoração. Você pode colocar lá. E aí você pode vir, motivos da adoração, por todos os povos,
pela sua fidelidade, pela sua misericórdia. Mas tudo bem, pus 3 pontinhos aí, fiz de um jeito presbiteriano. Tá bom. Então o que acontece? Aí, baseado nisso, eu vou trazer a ideia da minha introdução. Será que o dever de adorar a Deus é só para crentes? É só para o povo de Israel? O que será que a Bíblia diz sobre isso? Então veja, porque eu estudei e eu sei que o dever é de todos os povos, eu gerei uma introdução que chama a atenção do meu ouvinte para aquilo que eu vou ensinar. Eu só vou conseguir fazer essa introdução depois que eu conhecer o que o texto está dizendo. Não sei se eu estou sendo claro aqui. Estou ou não? Tudo bem? Beleza. Vamos lá que quase o nosso horário aí. Em relação ao esboço, para facilitar aqui a nossa sequência, o que eu tenho que ter lá? Primeiro você vai escolher o texto, então um texto bíblico. A introdução, apesar de ser a primeira que aparece, vai ser a última que você vai fazer. É a última parte que você faz. Aí você vai, dentro do estudo histórico-gramatical, então você vai estudar o contexto, aí vai procurar o tema. O texto está falando sobre o quê? Qual é a ideia do texto? Né? E o que ele diz sobre essa ideia? O texto está falando sobre o quê? O que ele diz sobre esse o quê? Tá? Aí entra as argumentações, que é os pontos e quantos pontos o texto for te indicando. Aí a conclusão e a aplicação, que é o e daí, né? Que a gente comentou lá. Então, o texto diz sobre os motivos porque todos os povos devem adorar a Deus. Porque Deus é fiel, a sua fidelidade dura para sempre, a sua misericórdia não sei das quantas. Aí você vai concluir a respeito do dever de todos os povos adorar a Deus e a questão e daí. Irmãos, para que as pessoas possam adorar a Deus e todos os povos possam reconhecer a fidelidade e a misericórdia de Deus, nós precisamos evangelizar. Nós precisamos investir em missões, levar o evangelho até esses povos, porque como eles vão adorar aqueles que ele não conhece? Não é assim que Paulo fala? Pronto, aí eu faço a aplicação, que é o e daí. Tá ficando claro aqui ou estou confundindo mais? Tá indo, caminhando? Então, beleza. Então esse aí é o que você tem que preencher para ter um sermão completo. É esse esbocinho aqui, esse esqueleto aí. O texto, introdução, contexto, o tema, as argumentações, as divisões, a conclusão e uma aplicação para o contexto que você está inserido. Essa aplicação vai ser até mutável. Porque se eu estou pegando esse texto e aplicando para a igreja, é uma coisa. Se eu for falar esse mesmo texto, trazendo para um contexto de mocidade, o e daí talvez vai ser outro. Vai na mesma linha, mas vai dar uma ênfase, um enfoque diferente. Tá? Então aí, dependendo para quem que você for pregar, o e daí é que você vai aplicar para o seu alvo, para os seus ouvintes propriamente. Tá bom? Sim, como que eu monto a liturgia? Geralmente eu faço isso. Então o que eu faço? Antes de fazer a liturgia, o que eu faço? Eu faço o sermão. E aí eu faço aquilo que o Roberto perguntou. Eu não posso usar outros textos que corroboram com aquilo que vai estar no meu sermão? Vai, às vezes eu vou colocar lá. Que aquele ponto, inclusive, é dito lá pelo profeta fulano de tal. Entendeu? Ou às vezes no meu contexto eu entendo que, quer ver, vocês vão ver, domingo, eu até pus esse sermão porque ele é bem didático para nós. Eu vou pregar num livro histórico e a minha liturgia eu estou usando 2 textos proféticos daquele mesmo período. Isso, e às vezes reforço na mensagem, para a pessoa falar, três autores diferentes falou a mesma coisa. Entendeu? Então eu não faço a liturgia depois do sermão. A minha liturgia, como a introdução é a última coisa do sermão, a liturgia é a última coisa depois que o sermão está pronto. Porque aí eu conduzo as pessoas, inclusive os hinos, nem sempre é possível, né? Você não consegue muitas vezes casar toda vez. Mas sempre que é possível eu tento fazer essa harmonia
Porque eu já conduzo, desde o primeiro momento do culto, essa preparação. Quando a pessoa ouve, já não é um assunto tão distante para ela. Né? Ela, não, é que o texto também falou disso, verdade. Ou o cântico falou sobre isso também. Então, quer dizer, você consegue com que a pessoa assimile mais o ensinamento. Né? E nesses 25 anos de ministério, tem sido assim um método que eu tenho visto que acaba facilitando. Tem pessoas que eu encontro anos depois, pastor, lembra, o senhor pregou nesse texto, aí o tema foi, esse, e o senhor falou que o ponto é isso, isso e isso. E nem eu lembrava. Porque eu preciso olhar para a anotação muitas vezes. E o cara, né, às vezes na facilidade, tem um texto de 1 Coríntios, né, quando os fatos que geram divisão na igreja. Carnalidade, imaturidade e competitividade. Está ali, é o texto que Deus aqui. Eu preguei esse negócio, rapaz, não sei quantos anos atrás, lá em Vicente Carvalho. Aí um dia o velhinho lá, ai, pastor, pá. Nem eu lembrava direito. Aí depois eu falei, vou ter que decorar esse sermão aqui, porque senão vai ficar feio para mim depois. Mas por quê? Porque ficou fácil e a pessoa olha no texto, ela enxerga. Inclusive, às vezes, o ideal é usar até termos do próprio texto, né? Porque a pessoa, quando lê ali, ela, lembra. E se conseguir fazer essa questão da sonoridade, né? Igual carnalidade, imaturidade, competitividade, o cara fica fácil do cara gravar também. Então são detalhezinhos que aí com a experiência, com a prática, vai pegar. Tá bom? Fechamos aqui então com o esboço. Na sequência aqui da aula era a liturgia, como nós demos aquela aula extra, né? Basicamente é isso que nós falamos, a questão do princípio regulador do culto, que a gente só coloca no culto aquilo que Deus ordena. Se Deus não falou nada, a gente não coloca. Os elementos do culto, né, que a própria Bíblia determina. Então, oração, leitura da palavra, pregação, os sacramentos, ofertório. O nosso princípio de liturgia vai tratar disso. Tá? E depois, os pontos, né, da liturgia, que nós seguimos aí, Isaías 6. Então, adoração, contrição, louvor, edificação e a consagração. Mas isso aqui nós já trabalhamos naquela aula extra, então não preciso repetir com vocês. Vamos orar para encerrar? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, só na turminha aqui. Acho que não, então beleza. Ó Senhor, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu, por esse tempo, ó Deus, investido para conhecer um pouco mais da Tua Palavra e nos preparar para Te servir melhor. Que o Senhor continue nos fortalecendo, nos animando, dirigindo-nos e usando-nos segundo a Tua bondade. Nos dê um bom retorno para casa, um bom descanso, um bom resto de semana a cada um de nós, ó Deus. E aos irmãos também que estão aqui acompanhando pela internet. É o que nós clamamos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.